O benefício por incapacidade menos falado do direito previdenciário é o B94. Por possuir natureza indenizatória, concede-se auxílio acidente para compensar a força de trabalho perdida em razão de sequelas de um acidente, seja ele de trabalho ou não, tá? Muito importante isso daqui, ó. Se você é segurado da Previdência, seja o acidente de trabalho ou não, você tem direito ao auxílio acidente. No entanto, uma lesão mínima também dá direito ao benefício. Olha só. Por mais que o decreto 3048 de 99, no seu anexo 3, traga uma lista trágica de situações que ensejariam o auxílio acidente, a jurisprudência vinculante determina que não é necessário investigar o nível do dano, isto é, se a redução da capacidade ao trabalho é leve, moderada ou grave. Não existe isso na lei. Olha só, o entendimento atual é de que o nível de limitação funcional não interessa. Se o segurado apresenta redução da capacidade ao trabalho, concede-se o benefício, ainda que o dano seja mínimo. Assim, para ter direito ao benefício, é necessário que a ocorrência de um acidente que resulte em sequela que reduza a capacidade produtiva do segurado e também que mesmo ostente qualidade de segurado na data do acidente. Então, tem que estar com qualidade de segurado na data do acidente, ou seja, pagando o INSS ou dentro da qualidade de segurado, menos de um ano sem contribuir, se for o caso, no caso mais frequente, na verdade, e aí ter uma redução da sua capacidade laborativa, ou seja, da sua capacidade do trabalho por conta desse acidente. O STJ já tratou dessa matéria sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia, sendo firmada a seguinte tese jurídica. Olha só, é o tema 416, anote aí. Exige-se para concessão do auxílio acidente a existência de lesão decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para labor habitualmente exercido, o nível do dano e, em consequência, o grau maior do esforço não interferem na concessão do benefício, o qual deve-se ainda que mínima a lesão, ou seja, mesmo que mínima lesão, deve-se conceder o benefício. Nesses casos, o valor do auxílio acidente corresponde a 50% da média de todas as contribuições realizadas a partir de julho de 1994, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 104 da Lei 8.213 de 91 e também conforme artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que já é a reforma da Previdência. Então, dito isso, pessoal, sofreu um acidente, teve redução da sua capacidade laborativa, ainda que seja mínima, vou colocar aqui, perdeu um dedo mindinho, você trabalha com a mão, então pode ir atrás que você tem direito a este benefício. Com relação ao pente fino, você que já tem. Criado em 2016, o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, popularmente conhecido como Operação Pente Fino, tem o objetivo de fazer perícias médicas para localizar benefício irregular, embora a revisão feita em escala termine atingindo indevidamente a renda de muitos que estão no seu direito. E o pente fino voltou com força agora no segundo semestre, pessoal. Essa semana a gente teve já novidade. Tradicionalmente, o programa se limitava ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E como a gente está falando de B94 aqui, é o seguinte: os titulares do auxílio-acidente, benefício pago em razão de sequelas definitivas herdadas por eventos acidentários, eram poupados. O sossego deles, porém, acabou. É isso mesmo. Dentre as várias mudanças trazidas pela MP 1113 de 2022, que foi convertida na Lei 14.441, a mais polêmica, sem dúvida alguma, é a inclusão do auxílio acidente dentre os benefícios por incapacidade passíveis de sofrer revisão pela perícia médica. Mas calma lá, que eu vou mostrar o lado bom para vocês aqui também. Baseado nisso, recebemos uma enxurrada de perguntas sobre beneficiários de auxílio acidente com 60 anos ou mais, ou 15 em benefício e 55 de idade, também estão isentos? A resposta está aqui, pessoal, e a resposta não é boa para quem recebe B94. Diz assim o artigo 101.
O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, ou seja, o auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente, e o pensionista inválido cujos benefícios tenham sido concedidos judicialmente ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram a sua concessão ou manutenção. Então, a revisão, é o pente fino. E aqui ele abrangeu todo mundo, certo? Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio a acidente e também a pensão do maior inválido. Processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social e também tratamento oferecido gratuitamente, exceto cirúrgico, e a transfusão de sangue, que são facultativos. E aí vem o parágrafo 1º. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput desse artigo. E aqui ele deixa de fora, sim, o auxílio acidente. Então ele não isenta o auxílio acidente aqui. Após completarem 55 anos ou mais de idade, e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio acidente que o precedeu, também está isento. Então veja que ele não fala do auxílio acidente. Após completarem 60 anos de idade, também está isento. A isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades: verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão de acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, verificar a recuperação da capacidade do trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista, que é quando a própria pessoa pedir, e subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela. Então, nesses casos, não se enquadra. Porém, há uma brecha que o governo deu, tanto na MP quanto na lei, que foi deixar de modificar também o parágrafo 1º do artigo 86, que é o principal artigo que fala do B94, do auxílio acidente, na lei de benefícios. Olha só, para constituir a nova conjectura de concessão, de cessação do auxílio acidente, através da revisão médica, e não tão somente a garantia de recebimento do benefício até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Ficou muito complicado o que eu li aqui agora? Eu vou explicar mais facilmente aqui para você. Veja que o artigo 86 da Lei 8.213 permaneceu intacto. Olha só o que ele diz. Esse é o artigo que fala sobre o auxílio acidente e não foi alterado. O auxílio acidente será concedido como indenização, presta atenção, como indenização. Isso aqui é muito importante, pessoal. Uma indenização ela pode ser paga de uma vez, ela pode ser paga parcelado, como é feito no INSS. E se tivesse a opção de pagar de uma vez só, a pessoa já tivesse recebido, ia passar por pente fino e ter que devolver? Não, né? Pois é, então aqui já é um ponto. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Parágrafo 1º. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido, observado o disposto no parágrafo 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou seja, aposentou, você perde ele, ou até a data do óbito. Então, faltou colocar aqui até que seja cessada a incapacidade, a redução da capacidade laborativa, até que o segurado seja readaptado. Então, isso não foi colocado aqui e ficou em contradição com o artigo que fala do pente fino. No pente fino fala que tem que passar, né, que não tem isenção, porém aqui o artigo principal garante que você vai receber até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou seja, até se aposentar, ou até a data em que você falecer. Então, há pano para manga, dá para brigar bastante aí com relação a isso, judicialmente. Além dessa brecha que ficou na lei, temos ainda a questão da decadência, ou seja, a impossibilidade de rever benefícios com mais de 10 anos de concessão. Temos a tese da irretroatividade da lei também, ou seja, os efeitos da lei não podem retroagir se isso caracterizar prejuízo ao ato jurídico perfeito. Que seria um ato jurídico perfeito? A concessão do benefício, o direito adquirido ou a coisa julgada no caso
de judicialmente concedido. Por fim, o fato do auxílio-acidente ser um benefício indenizatório também torna a revisão para a cessação um ponto muito contraditório que vai gerar teses judiciais e mais teses contrárias com relação a isso. Porém, antes de tudo isso acontecer, se for convocado para comparecer pessoalmente para realizar perícia, tem em mãos todos os documentos que comprovem seu estado clínico da doença ou acidente que o afastou das atividades laborais, geraram benefício, como atestados médicos com o CID e informações sobre a incapacidade para o retorno ao trabalho, né? Ou incapacidade que você tenha parcial para retorno ao trabalho, exames médicos atualizados que demonstrem as doenças e a incapacidade para o trabalho, cópia dos prontuários médicos do posto de saúde, hospitais e clínicas. Já vai atrás desses documentos, tudo que você tem, exames atuais, para que você demonstre para o médico e que você nem tenha o seu benefício cortado e nem passe por essas fases todas, por esse estresse todo, certo, pessoal? Então, primeira parte do vídeo, lesão mínima já garante o B94, corra atrás, procure um advogado caso você não tenha tido o benefício concedido ou o próprio INSS faça um pedido. E com relação ao pente fino, também está aqui várias ferramentas aqui para você escapar desse pente fino, você principalmente que é do B94. Se o segurado estiver acamado ou internado, existem também normas que possibilitam que o servidor do INSS se desloque até onde o segurado está para realizar a perícia. Nesses casos, o representante do segurado deve comparecer com antecedência mínima de 3 dias da perícia, com atestado informando sobre a condição de saúde do segurado. Então é isso, pessoal, o vídeo mais completo possível que a gente fez. Deixe nos comentários aí se você ficou com alguma dúvida, tá? Que a gente vai responder